Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos fazer a leitura completa e clara Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida como Lei Seca. Estabelece a tolerância zero para o consumo de álcool por motoristas, com o objetivo de reduzir acidentes de trânsito. A lei pune severamente quem dirige sob efeito de álcool, com multas, suspensão da carteira de motorista e, em casos mais graves, prisão. Esse conteúdo é muito cobrado em concursos públicos e essencial para quem quer garantir pontos na prova. Mas antes, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa seu like, isso ajuda e muito nosso canal, e compartilha com seus amigos. Vamos começar! Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008. Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do 4º do artigo 220 da Constituição Federal, para inibir o consumo de bebida alcoólica por condutor de veículo automotor, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de estabelecer alcoolemia zero e de impor penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob a influência do álcool, e da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal, para obrigar os estabelecimentos comerciais em que se vendem ou oferecem bebidas alcoólicas a estampar no recinto aviso de que constitui crime dirigir sob a influência de álcool. Artigo 2º. São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local. Parágrafo 1º. A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 1.500. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 meses, a multa será aplicada em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 ano. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal. Artigo 3º. Ressalvado o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, o estabelecimento comercial situado na faixa de domínio de rodovia federal ou em terreno contíguo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou fornecimento de bebidas ou alimentos, deverá fixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação de que trata o artigo 2º desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 300. Artigo 4º. Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas previstas nos artigos 2º e 3º desta lei. Parágrafo 1º. A União poderá firmar convênios com estados, municípios e com o Distrito Federal, a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os artigos 2º e 3º desta lei. Segundo configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, ou, quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia. Art.
5º a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes modificações. 1. O artigo 10 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 23. Art. 10. 23. Um representante do Ministério da Justiça. Segunda, o caput do artigo 165 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade multa 5 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação. Terceira, o artigo 276 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165 deste Código. Parágrafo único. Órgão do Poder Executivo Federal disciplinará as margens de tolerância para casos específicos. NR. Quarta, o artigo 277 passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 277. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. NR. 5. O artigo 291 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 291. Parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver e sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Segunda, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. Terceira, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora, 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. NR. Sexta, o artigo 296 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. NR. Sétima, vetado. Oitava, o artigo 306 passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 306. Conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6,6 decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo único. O Poder Executivo Federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. NR. Artigo 6º. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta lei, as bebidas potáveis que contenham álcool em sua composição, com grau de concentração igual ou superior a meio grau Gay-Lussac. Artigo 7º. A Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 4-A. Artigo 4-O. A.
Na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoólica, deverá ser afixado a advertência escrita de forma legível e ostensiva de que é crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 9º. Fica revogado o inciso 5 do parágrafo único do artigo 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Brasília, 16 de junho de 2008, 187º da Independência e 120º da República. Resumo da Lei Seca, Lei 11.705 de 2008, com foco em concursos. A Lei Seca alterou o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, com o objetivo de proibir o consumo de álcool por condutores de veículos, mesmo em pequenas quantidades. Pontos mais importantes para concurso. Artigo 165. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Infração gravíssima. Multa: 10 vezes o valor da infração gravíssima. Penalidade: suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento da CNH e retenção do veículo. Concentração mínima de álcool: 6 decigramas por litro de sangue por exame de sangue. Qualquer concentração no bafômetro, ar alveolar, já configura infração. Artigo 165. A. Recusar-se a fazer o teste do bafômetro ou exame clínico. Infração gravíssima. Multa 10 vezes. Penalidade: suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento da CNH e retenção do veículo. Importante: só recusar já gera penalidade igual à de quem testa positivo. Artigo 276. Tolerância zero. Qualquer quantidade de álcool no sangue ou no ar alveolar já configura infração. A chamada tolerância zero, mesmo pequena quantidade, gera penalidade. Artigo 277. Procedimentos de fiscalização. O condutor pode ser submetido a teste do bafômetro, exame clínico, perícia, prova testemunhal, imagem, vídeo, entre outros meios. Parágrafo 1º. A infração é caracterizada por qualquer meio de prova. Parágrafo 2º. Recusar-se a se submeter a esses testes gera as penalidades do artigo 165-A. Artigo 277. Procedimentos de fiscalização. O condutor pode ser submetido a teste do bafômetro, exame clínico, perícia, prova testemunhal, imagem, vídeo, entre outros meios. Parágrafo 1º. A infração é caracterizada por qualquer meio de prova. Parágrafo 2º. Recusar-se a se submeter a esses testes gera as penalidades do artigo 165-A. E aí, concurseiro, curtiu esse conteúdo? Agora que você ouviu a Lei 11.705 completo, não pare por aqui. Dá uma olhada na descrição deste áudio, lá você encontra apostilas exclusivas, atualizadas e prontas para te ajudar a estudar com mais foco, organização e resultado. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita para curtir, comentar o que achou, compartilhar com outros concurseiros e, claro, se inscrever no canal. Isso fortalece o nosso trabalho e faz com que mais pessoas tenham acesso a conteúdos gratuitos como este. E não sai do canal. Temos diversos vídeos para lhe ajudar em seus estudos. Vou deixar mais 2 vídeos incríveis esperando por você na sequência. Continue estudando com a gente e vamos juntos rumo à sua aprovação. Tchau, até a próxima!